Olá e bem-vindos ao Royale Without Cheese, o nosso podcast quinzenal em que discutimos o clássico e o desconhecido do cinema de arte e popular do então e agora. Nós somos os vossos hosts, eu, Tomás Ferreira, Leonardo Miranda, Olá! e Miguel Aido. Olá! Como parte do nosso segmento da temporada de prémios, vamos dar uma olhada aos prováveis candidatos aos Oscars de 2024. Hoje falamos de A Fire, mas primeiro, não se esqueçam de subscrever, deixar um comentário ou simplesmente dar-nos um like. A Fire é um drama alemão de 2023 realizado por Christian Petzold e protagonizado por Thomas Schubert e Paula Beer. Focando-se em 4 pessoas numa casa de férias, seguimos como as emoções crescem à flor da pele em paralelo com os incêndios florestais que os rodeiam. O filme ganhou o Urso de Prata no Festival de Berlim, onde teve a sua estreia mundial e foi pré-selecionado por uma candidatura alemã ao Oscar de Melhor Filme Internacional para a nova edição dos Prémios da Academia. Sim senhor, muito carinho por um senhor Petzold afetado pelo espírito de Eric Romer, mas será que Royale Without Cheese achou a mesma graça neste conto de verão? Amigos, o que dizem? Então, Miguel, o que é que achaste grande do filme? filme. Ganda filme. Grande filme. Estamos sempre com a bar mesmo no topo com o Petzold. Yeah. Já tínhamos, para os espectadores mais atentos do Royal, já tínhamos visto o Undine, né? Yeah. True, Para os true, true. diehards, Ficou para os... the ever uncompromisable, Paula Beer as well. I think it's Pois. her fourth collaboration with the director. Terceira. Terceira. Terceira seguida até. Yeah. Traffic, Pois é. Undine e A Fire. Todos. Mas tu tiveste uma muito reação particularmente intensa, Miguel. I want to know what were your thoughts. What were you expecting us to feel when you saw quando viste o filme? Epá, não sei, porque eu gosto imenso deste tipo de cinema em que no fundo é um bocado a parte do cinema alemão, que provavelmente já tínhamos discutido quando vimos o Undine, que é haver sempre este lado ligado ao mistério e aos contos de fadas que os alemães gostam muito de trabalhar. E eles têm imensa cultura dos contos. E depois vê-se isso no cinema também. Eu acho que o Petzold faz isso bastante bem e nota-se sempre que é um trabalho dele sobre essa espécie de esse misticismo à volta dos contos. E é novamente um filme em que eu senti isso. Para já, tipo, passa-se numa floresta, não é? Que é sempre aquele local tipo, típico das histórias. All Germans Mas, live there, in the forest. exato. É. E pronto, quer dizer, e eu acho que parte do interesse deste filme para mim foi mesmo não saber exatamente onde é que a história nos vai levar. Tanto a nível das emoções como a nível mesmo de narrativa. Pronto, porque nós sabemos a partir do trailer e a partir das descrições do filme que há algum tipo de incêndio que vai acontecer, mas demora imenso tempo a acontecer. E tu ficas sempre na expectativa de como é que eles vão introduzir isso. Para além de que, quando isso de facto acontece, tem sempre um elemento assim meio mágico de as cinzas a cair do céu e pronto, e tudo o que acontece à volta do fogo em si, aquele espécie de javali pequeno a morrer, queimado, quer dizer, há assim umas imagens super estranhas. E é, pronto, no fundo é mais esse lado que já tínhamos visto no Undine que me atrai imenso. Eu concordo plenamente com a ideia de que não sabes onde é que a narrativa te vai levar. E acho que isso é um dos aspectos mais interessantes, sendo que é uma narrativa bastante, digamos, vou passar a adjetivação não pejorativa, mundana, mas é a forma como o filme abre que me fascina. Que é das coisas mais fascinantes, acho eu, na tua experiência com o filme. Porque o filme abre, eu acho que o Petzold não é um realizador. Quer dizer, depende do filme dele que estivermos a falar. Eu não vi muitos filmes dele, mas olhando para este em particular, não é um realizador que aposte numa abordagem bastante estilizada. Se formos a comparar o outro realizador que estamos a libertar a crítica do filme dele neste momento, que é o Killers of the Flower Moon, o Martin Scorsese tem imensos momentos em que ele faz da câmara um aliado nesta espécie de criação de uma atmosfera, de uma mood piece, let's say. Não há em boa verdade, mas uma mood piece ao começar este filme. O plano de abertura é um plano em que a câmara está situada na parte de trás do carro e estás a olhar para o Leon, que é o Leon, que é o nosso protagonista, este self-important writer, que é frio, cold, arrogante, muito investido na sua própria escrita, não vê o mundo exterior, não tem uma experienciação direta dele, portanto as inferências que faz na sua escrita são, a meu ver, talvez estereotipadas, é por isso que ele não é muito bom escritor, pelo menos na obra está a escrever no momento, que é Clump Sandwich, e tu abres com o plano dele, e é um campo contra campo,
estes dois amigos, o Leon e o Felix, que estão nesta viagem de carro para a casa de férias da mãe do Felix, e é tudo bastante nonchalant. Tipo, o carro avaria-se, eles saem do carro, tentam procurar por um caminho mais próximo para a casa, para a dita cuja casa de férias através da floresta, que é uma escolha um bocado bizarra. Depois ele fica sozinho na floresta e pela primeira vez tens o indício de uma mood piece, passa essa expressão, quando ele, o Leão sozinho, entra em contato com os sons da floresta e há esta espécie de mundo bizarro do que é que ali se esconde, dos pássaros, do vento, né? Tudo ambiente, como dizes, uma espécie de, mais uma vez, as brincadeiras dele com o realismo mágico, até que o Felix chega. Mas em boa verdade é tudo bastante. Tu começas em média res, portanto estás a meio da ação, não te sabes situar bem nesta relação de amizade entre os dois, que à medida que vamos progredindo e vamos conhecendo, sinceramente, o que mantém a história a mover-se em frente e o que mantém a relação de interesse do espectador com o filme é esta relação de amizade muito estranha, porque tu abres com eles e a pergunta, se não há uma tensão. Começas por nem saber se é uma amizade no início. Ou se não é Quer algo dizer, eu mais. depreendo por O contexto. objetividade que é só uma, que é só uma amizade. Tipo, pode muito bem ser outra coisa, tens razão, só que Eu acho não que mesmo sabendo no muito, eu penso início, que são acho que é algo que amigos. questionas, não é? Até Sim, porque eles sabes, eu lutam assim questiono quando amigavelmente eles e têm tal, aquela tem luta assim. física na floresta. Eu levantei bastante o sobrolho e fiquei tipo. Fiquei assim a olhar e fiquei. O que é que se está a. Mas isso é mesmo no início, não é? Yeah. É mesmo Mesmo no nessa início, altura que eu mesmo no estava a início. dizer. Mas depois aquilo acalma-se e fiquei. Oh, maybe that was something, maybe that was nothing. Let's find out. Mas tipo, mas certamente é uma coisa que levanta o sobrolho e que vai ser desenvolvida essa tensão sexual, sem dúvida. Mas fico bem naquela linha de, ok, amigos, mas a questão mais, a pergunta que me fica na cabeça de o que é esta relação de amizade é que acho que é interessante que ele abra o filme nesta forma bastante mundana. E no fundo, não é uma tensão derivada do enredo que te empurra, mas é uma tensão derivada simplesmente das relações das personagens. O teu interesse não vem do filme ter este comportamento estilizado, de tentar criar uma atmosfera através da cinematografia, mas sobretudo como é que os personagens são entre si, não é? Dos atores. Há um grande trabalho dos atores e da personalidade das personagens. E nesse sentido, epá, estes amigos, como é que estes tipos se atraem um ao outro? Tipo, eles são tão diferentes um do outro. Tipo, por um lado tens o Leon, que é este self-important writer, arrogante, frio, sempre em crítica da diversão dos outros que tentam ter. E por outro lado tens o Felix, que é este tipo aventureiro, despreocupado, meio distraído, que está na praia com ele, pega no livro do Leon, que ele estava a ler, e pega com as mãos completamente molhadas, sem consideração. Portanto, isso faz-me querer acompanhar aqueles dois e perceber o que é que está no fundo desta relação. O que tu nunca chegas a saber, o que é que está no fundo desta relação, como é que ela começou. Mas há sugestões interessantes por trás do que é que poderá ter sido o interesse inicial. Por exemplo, há aquela cena na praia que falei brevemente, que eles estão na praia e a maioria do tempo o Felix é bastante ok com as reações frias de Leon, que cada vez que ele o convida para uma coisa, para ir à praia, para whatever, para se divertir, o Leon tipo, põe sempre à parte, tipo, preciso escrever o meu livro, preciso de continuar um manuscrito para o meu editor. Mas nessa cena de praia, pela primeira vez, o Felix tem uma reação agressiva para quando ele está farto. Começas a ver que se calhar este Felix quer alguma coisa dele. Tens esta cena inicial da luta na floresta, parece que surgiu uma tensão sexual, e depois nesse momento da praia, acho que há uma coisa, acho que tens evidência, uma coisa que o Petzl faz muito bem na montagem, que é, ele termina sempre uma cena dando espaço de respiração para o cruzamento de olhares. Antes de ele cortar, tu notas alguma coisa no olhar do Felix, ou notas alguma coisa no olhar da Paula Beer, por exemplo, em relação ao observado, que é o Leon, que é o que tem o comportamento esquisito, ou que está mais distante, que sugere sempre algo. Essa sintonia de personalidades, que acho que é super interessante. Por exemplo, o Felix, o que quer dizer em específico é que quando ele o convida, ok, tens o Leon que quer sair da praia, que não quer dar um mergulho, o Felix pergunta se queres sair, não queres ir à água, ele diz que não. E antes de cortar, antes de sairmos da cena, antes dela sumir, tu tens este olhar do Felix completely deflated, em completa decepção. Parece que ele queria algo mais neste encontro. Tu começas a perceber à medida que estes encontros entre Felix e Leon se sucedem ao longo destas férias
e o Felix tem certos pedidos em relação ao Felix que depois o Felix se rejeita, começas a perceber que há certas expectativas que este Felix, este amigo, tem e que não estão a ser conhecidas e que depois resultam nestes ataques de raiva, por exemplo, quando dá na cena de almoço em que o Felix pela primeira vez explode com o comportamento agressivo do Leon em relação a uma das personagens presentes, que é o amante da Nádia, tipo a rapariga russa com que eles partilham a casa. E essa é uma cena em si muito interessante em termos de cruzamento de olhares. Eu acho que este filme, em muitos sentidos, é uma espécie de filme de ação sobre linhas de olhares. Essa cena de almoço em específico é fantástica. Essa cena de almoço, tipo, eu fiquei completamente preso à awkwardness social. E estava, oh my god, eu identifiquei-me bué com. Houve certos momentos em que me identifiquei bué com este escritor. Em questões de social awkwardness and how to react to certain things that people say. O momento da praia, ele estar a ler um livro da praia, é bué eu na praia. Tipo, completamente. Não vá água, eu estou aqui, estou a ler o meu livro, não me chateiem. Acho que Portanto, já. o acting de todos é bem bom, mas eu gostei imenso do Leon, porque, tipo, realmente é verdade que ele é um self-important guy, mas ele consegue ter uma performance que, apesar de tudo, é extremamente empática. Não sei, eu senti sempre pena dele, mais ou menos. Já. Apesar de sentir que ele tem essa personalidade, estava sempre a pensar: epá, fogo, tu vais conseguir, ou Já, qualquer já, coisa que eu já. não percebo, e depois faz imenso sentido quando percebes os sentimentos que ele tinha planado e no fim. Ah, Uhum. mas não sei, eu senti tipo. De todos, esse foi aquele que mais trouxe das complexidades através do acting dele, porque não era uma personagem fácil Sim, de ser likable, digamos Likeable. assim, yeah. mas Acho eu que é a acho que ele personagem consegue. mais difícil do filme. Acho que o ator faz um bem bom trabalho porque é exatamente isso que estás a dizer. Como eu consigo ter qualquer coisa por ele, algum interesse, alguma empatia por ele, apesar de na escrita do filme, e no argumento ele claramente ser uma pessoa super só pensa em si mesmo, é egoísta, é self-centered, mas isso faz parte também, né? Isto não é só uma personagem que é assim e é assim, tipo, o filme não critica, claramente o filme está a retratar isso de uma forma crítica e é o objetivo narrativo, é como é que ele no fim finalmente muda um bocadinho ou percebe que tem que olhar para a sua frente, tem que olhar para as pessoas à sua volta de alguma forma, por isso é interessante que o fim, ele vê aquela imagem da Nádia de trás, aquela fotografia, e o escritor diz que é a única fotografia que não tem o reverse shot, a imagem da frente, e o fim acaba com ele a olhar para ela de frente finalmente, e parece que é a primeira vez que realmente a olhar para ela de uma forma diferente, a olhar para ela como pessoa e não só como esta, não sei, uma ideia que ele tem dela, ou lá o que é que possa ser, ou E também seja, o parece ser a filme, primeira vez que ele sorri quase. sim, também, Sim, é verdade. O que é muito rewarding para uma personagem que nunca se ri, que está sempre com aquela cara de casmurro, sempre em completo cancelamento do mundo exterior e da relação com o outro. Acho que é bastante rewarding porque a palavra que eu tenho para este filme é alívio. Há uma procura de alívio da personagem, de tentar aliviar a personagem. E eu fiquei tipo. Achei curioso quando vi o Pet Soul, fui imediatamente ver entrevistas com ele sobre o filme, porque ia saber quais eram as intenções por trás, o pensamento dele, e uma das coisas que ele falou foi alívio. Eu queria dar alívio a esta personagem. Agora estou a falar com o Pet Soul, porque ele disse que ele é bem inspirado de quem eu fui quando tinha 25 anos e era filmmaker, and I was very arrogant and full of myself, and I need to get out of my own ass, you know? Tipo, pronto, é isso. E achei, porque ele se calhar está tão metido dentro do seu intelectualismo, das suas ambições, do que é que ele quer em relação àquele livro, que não vê as outras pessoas. Isso acaba por ser detrimental para o que ele quer criar em termos artísticos. E essas questões do autor, do artista, são interessantes. O que é que o acaba por prejudicar, que ele pensa que lhe pode estar a beneficiar por tentar criar esse espaço pessoal, que no fundo acaba por ser uma prisão, acho, contra ele. E tu vês isso, porque é que nós gostamos dele, como tu dizes, Léo? Porque no fundo ele cria essa prisão social em que ele mete-se naquele pequeno terraço a escrever, mas depois mal não está ali ninguém, ele vai brincar com a bola, ele vai para o quarto da Nádia, ele vai ouvir a música dela e tu começas a perceber que há ali um certo interesse na Nádia, até porque há um jogo lindíssimo com ponto de vista neste filme em que se trabalha até uma espécie de erotismo em relação à personagem da Nádia, cada vez que ele a vê, tipo, através da janela, sempre a frame within a frame, quando ela vai para o quarto dele, se deita na cama, ele tem a vista de costas, há sempre a sugestão das pernas dela e do vestido vermelho.
Portanto, há sempre uma sensibilidade à volta do personagem, mas eu não acho que o Petzold abusa dessa sensibilidade muito mais para lá do que são esses pontos de vista. Claro que a personagem tem que ter uma sensibilidade nesses pontos de vista, que são os pontos de vista subjetivos do rapaz que está de fora, porque isso faz-nos sentir por ele. Esses pontos de vista revelam que, ele restringe-se, mas ao mesmo tempo, ele de facto ele gostaria de ligar-se a estas pessoas. E isso rebenta quando a Nádia eventualmente pergunta: queres virar para ele? Diz que não. E pela primeira vez o vermos a expressar isso verbalmente, a dizer: porra, estúpido, tipo, porquê que eu não vou? E tipo, a bater assim mesmo. E eu fiquei bué. E isso acontece depois de toda aquela cena de almoço em que ele critica o nadador Salvador, que pronto, o lover da Nádia. É, é escorraçado pelo Felix, o amigo dele, não é? Assim, de repente eu até me assustei com o berro do Felix, e é deixado de parte, e ele tem essa espécie de momento de confissão. Mas então, ou seja, estava regressando à questão do erotismo que vem dos pontos de vista. Ele não abusa para lá do que são desses pontos de vista, porque ele faz das personagens. Ou seja, o que quer dizer que ele não abusa? Ele não objetifica a Nádia demasiado. Tipo, eu acho que o Petzold, dá-lhe a inteligência merecida. Ou seja, isso está evidente, só para terminar, isso está evidente, por exemplo, quando ele quase que alivia o nosso protagonista, quando ele revela o amor que ele sente por ela. Ele quase que o alivia, mas no fundo, nesse momento em que a Nádia se vira para ele, ele revela o amor que ele sente por ela, vêm os polícias a dizerem que o Felix e o David morreram. Ele corta completamente qualquer esse momento de alívio, esse momento em que tu esperas que ela vai se virar e vai beijá-lo e vai abraçá-lo e não sei o quê, e vai ser o alívio. Não, isso não acontece, é quase estar a gozar com ele. Tipo, isso seria o clichê, seria o típico. E nesse momento eu fiquei, ok, fixe, porque eu não gostaria de ver esse momento. E mesmo o próprio fim é uma espécie de tease, ou seja, poderá haver espaço quando estes dois, a Nádia e o Leon, se encontram meses depois dos eventos que acabam com a morte dos amigos deles, tipo, às mãos do incêndio. Eles veem-se, há um corte, mais uma vez, há a possibilidade de amizade, há um alívio, que tu vês pelo acting, pela cara dele, mas não sabemos se vai virar uma relação amorosa, nem sequer precisa de ir nesse sentido. E isto estou a ir em contradição ao que vi em alguns comentários no Letterboxd, que foi a Nádia é objetificada. Este é o típico filme em que mais uma vez tens a rapariga que vai responder a todos os problemas do rapaz. Tipo, não sei se é bem assim, tipo, eu acho que há justamente pessoas masculinas que, e não sei se só masculinas, que se tornam bastante frias e reclusas e têm, não só masculinas, mas que têm os problemas em socializar e que merecem alguém que é o agente de fora, exterior, que consegue ver: epá, ele é um estúpido, ele prende-se a si mesmo, mas o que ele precisa é só alguém que lhe dê uma pancadinha nas costas e que lhe diz que não precisa ser assim. Tipo, e é um bocado isso Sim, que o filme sim, reflete. eu acho Mas que é muito também mais não isso ir que ela demasiado faz. longe, que torna essa pessoa um objeto, quer seja tipo man or female, essa pessoa, esse helper, esse bom samaritano que vê para lá da fachada da frieza. E eu acho que o Petzold também pensa um bocado nesse aspecto. O que é que vocês tipo, acham Não, disso? não, Tipo, não eu sei. acho que não só ela faz isso, como ela é muito mais do que um. Como é que. Eu não sei que expressão é que usaste para descrevê-la. Objeto Objeto de amor? mágico. De erotismo? Sim, sim. Não, mas em relação aos comentários que tinhas lido. Mas eu acho que muito para além disso é mesmo uma personagem completa que não só não dá esse alívio propriamente dito, como funciona mesmo como obstáculo a imensas das, das ambições do Leon. Quer dizer, o facto dela depois revelar-se ser uma académica de literatura, quer dizer, Oh, that é was a um, é good um, blow. é um That detalhe was super a good interessante slap. e é exatamente o oposto. Ela não está ali para facilitar a vida a ninguém. Yeah, Mesmo que se that's pusesse very essa, good. essa questão, né? E eu acho que esse é outro detalhe que eu achei super interessante no filme. Para além da questão das relações das personagens, estás sempre na descoberta das personagens do seu interior e o que é que elas fazem, o que é que elas querem. E é um jogo completo entre descobrir os detalhes de toda a gente neste filme e eles irem se revelando ao longo do filme. Eu acho que o Petzold encontrou um equilíbrio incrível, que era o que também tinhas de referido anteriormente, em relação a ele não abusar da perspectiva. Eu acho que ele faz isso com todas as personagens. Tu ficas sempre no limite dos detalhes, mas nunca vais para além em que tu tens uma resposta logo completa de Sim, sim, Felix é sim. gay, ou então o Leon no final não escreve assim tão bem, ou sei lá, imensas coisas. Ou o facto do editor ter cancro. Há uma série de detalhes que são sempre sugeridos, mas nunca são completamente dados. E são só
pronto, fazem simplesmente parte das ações, das cenas, não é? Pronto, lá está, é essa questão, é esse equilíbrio, é nunca ir demais, mas também deixá-los lá, porque de facto são coisas das personagens, do caráter. Pá, para mim foi super impressionante ter essa noção dos detalhes, depois chegar ao fim do filme e perceber tudo e querer rever o filme para ir à procura dessas coisas todas. Eu acho que isso é que é o interessante. É que ver que isso esteve sempre lá no filme. É assim, ele é bom a dosear informação ao longo do filme e a não ser tudo dado imediatamente. Isso da personagem da Nádia, quando ela diz que estuda literatura, é um momento bem interessante pela reação do Leon também, porque ele fica chateado. Então, afinal, não és só vendedora de Yeah, ice yeah. cream. É tipo, que revela outra coisa nele que é irritante, que é, ok, não respeitavas a opinião dela antes, mas agora que sabes que ela tem tipo a aprovação de ser uma estudante de Uhum, literatura, uhum. já aceitavas mais. Também sugere esta cena dele. Ele tem uma submissão a pessoas acima dele, de certa forma, como o editor, que é necessário. Tipo, é o teu editor, tens que te submeter a ele e tens que ver se está tudo Yeah. bem, mas não sei, é interessante ver a dinâmica a ser desenvolvida e ao mesmo tempo, ou seja, quando ele primeiro se encontra com o editor e vês que ele está bué, ok, vamos lá falar disto, né? Tipo, tu sabes que ele lá no fundo já sente qualquer coisa em relação ao seu livro que não está bem e quando vai falar com o editor tu sentes essa coisa também, o que é que ele vai dizer? Já sei que ele não vai gostar, já sei que ele não vai gostar. E também me lembra um bocado, tive assim momentos de ir a aulas de argumento com um argumento que tu sabes que não não está bom, ou está Yeah. qualquer coisa ali que pronto, Yeah, está muitos yeah. problemas por trás, mas vais tipo com aquela esperança, se calhar a professora vai dizer alguma coisa que está boa, vamos lá ver, mas no É fundo uma sabes que espécie não está. de. É tipo jogar o Euro Milhões. Let's Exato. try this. Let's try a little Vamos bit of ver. this and a little bit of that. See what sticks to the Uh, wall. pode ser que é tipo, Yeah. não me engano a mim próprio, mas se calhar consigo enganar os outros, mas não. Sim. Esse lado da criatividade, esse lado pronto, da questão da criatividade e do desenvolvimento artístico, acho que foi algo também que me cativou muito com o filme, e ver isso a acontecer e ver como é que ele abriga-se nessa coisa de tenho que escrever um livro ou sou um artista, não sei o quê, para ignorar as pessoas à sua volta, de certa forma, ao mesmo tempo que no fundo ele quer se conectar com as pessoas à sua volta, ou seja, há todo estas coisas que tornam a personagem interessante, apesar de eu percebo as críticas que as pessoas têm à personagem e porque é que se calhar ele é tão arrogante e tão fechado que há pessoas que não conseguem sequer gostar da personagem ou ter qualquer tipo de empatia, mas eu não senti isso. Eu acho que é tipo, ele não é irredimível, ele não é uma pessoa horrível ao ponto. É tipo, acho que também o facto que estamos a falar do Killers of the Flower Moon em contraste é tipo. Esse filme tem pessoas que são completamente. Parece que não têm alma, não têm, são irredimíveis, são pessoas mesmo tipo horríveis. Por isso eu olho para o Leon e não fico. Ei, não consigo seguir esta personagem, ela é horrível. É tipo, pronto, é uma pessoa má. É uma pessoa má no sentido de tem E já problemas. vimos pessoas Mas é assim, humano e e conhecemos pessoas assim, exato. acho que há uma. Não sei se vocês sentiram isto, mas acho que há uma familiaridade com este tipo de jovem, Sim, né, sim, da sim, nossa claro. idade ou Yeah. antes, e já vimos Sim. pessoas assim, já vimos que elas vêm sempre de um lugar de insegurança ou há uma coisa má que aconteceu que é não facilmente resolvível, mas, Uhum. mas resolvível na medida em que ele precisa desabafar, falar, tipo, de estabelecer essa ligação, passar essa primeira barreira. Enquanto isso não acontecer, ele vai sempre parecer um tipo arrogante e bastante difícil. Eu, em muitas medidas, identifiquei-me com, com ele e em outras também não. Mas, tipo, por exemplo, quando ele diz I can't go, my work doesn't allow it, I couldn't help but laugh because how many times have I said that and I could go and people, men, girls, Em whoever have português. said that and I couldn't do it. Em Sorry, português. tipo, entro na minha outra língua brotherly, mas yeah, tipo, quantas vezes isso aconteceu e eu não que não tivesse trabalho para fazer, mas é de género, é esta zona de conforto em que tu te pões, que é as coisas privadas, as tuas coisas, o teu objeto relacionaste com aquilo e não with people, because Sim, you can control that e o and facto de whatnot. nós sabermos que o Leon tem estas questões sociais, e se calhar também dificuldade em ter relacionamento, e depois surge lá esta personagem da Nádia que parece uma quebra nisso, uma quebra no sentido em que ele de repente deseja, e pronto, e tu nem percebes isso desde o início. Portanto, vais percebendo que ele se está a tentar soltar um bocadinho, mas não consegue por causa disso. Mas, ou seja, o que eu quis dizer é que tipo, sentes que
ele não ter estas coisas na sua vida, depois realmente resguarda-se no trabalho e surge sempre como pretexto para não ir fazer atividades ou não ir estar a dar-se propriamente com os outros. Ah, e pronto, e é isso. Uhum. Mas Yeah. já agora, por acaso, lembro-me de outra coisa que é, não sei, esta parte, esta questão do realismo mágico, do mistério. Eu acho que o Petzl usa isso, pronto, super inteligentemente na questão de nós realmente também não conhecemos as personagens assim tão bem, e portanto é interessante pensar que parte do mistério vem também das personagens, não é só da narrativa ou do que é que está a acontecer com estes fogos e depois a questão visual dos javalis a correrem e de descobrir que os amigos morrem. Portanto, há uma série de coisas específicas que fazem parte desta aura do filme, mas depois mesmo na questão das personagens são todas misteriosas. E eu lembro-me um bocadinho do Ondine também nesse sentido, em que não conheces completamente a personagem da Paula Beer nesse filme. Ah, e aqui é a mesma coisa, há sempre um mistério associado à personagem, e que no outro filme é um mistério mesmo, pronto, de natureza mágica e de conto de fadas. Mas aqui, apesar de não ir nesse sentido, existe na mesma, de outra forma. Pronto, e para mim é o ponto mais forte do filme, é mesmo haver um mistério qualquer por trás de tudo isto, mas mesmo no caráter, de todos. Sim, estes filmes, os 3 filmes que ele fez com a Paula Beer, são todos interessantes porque tem esta linha que os une a todos, que é as personagens masculinas, é como se tivessem. Tipo, são assombrados pela imagem da Paula Beer, ou a ideia que eles têm da Paula Beer em cada filme, e ele expressa sempre isso de forma diferente. Acho que não sei, dá uma unidade a estes filmes, quase como uma trilogia só nesse sentido, de como é que as personagens masculinas olham para ela e como é que ela retribui esse olhar ou não. E acho que é sempre interessante ver isso. E como se expressa de uma forma, seja no Traffic, é um filme muito mais deprimente, muito mais triste. Depois o Undine já vai ali num meio termo, que é um filme que tem uma tonalidade diferente. É um filme mais esse realismo mágico, uma coisa mais surreal, tem momentos mais engraçados. E depois este filme, o A Fire, é que já vai numa coisa mais já Romer, com um naturalismo, de certa forma, um filme de hangout, de férias, que depois tem ali no fim um turn bué sombrio, que de repente há uma morte e não sei, o tom dos filmes é sempre interessante no Petzold. Sim. Mas apesar de tudo, achei o Undine mais triste do que este. Este, apesar de tudo, tem um lado de esperança qualquer, na aura de. Também do fim e da forma como muitas vezes as personagens redimem-se aos olhos uns dos outros Yeah. e revelam os lados que depois te fazem dizer: Ah, ok, ele afinal é isto, ou ele afinal até é uma boa pessoa. E lá está, especialmente pelo fim, eu acho que o filme acaba por ser. Não sei, acaba por ter uma aura positiva do que o Undine, que tem assim um lado trágico também, pela Uhum. forma como acaba e ela volta para o mar e não sei, consigo separar um bocadinho os dois. E não quer dizer que tenha preferências, mas é interessante também nesse aspecto, porque ele consegue dosear tão bem até o mood dos filmes e a ambiência que eles transportam, Yeah. apesar de ter Sim, esses lados em comum. sim, concordo com isso. Acho que o que eu estava essencialmente a dizer é como os filmes do Traffic para o Fire ficaram mais leves, de certa forma, e mais esperançosos, talvez. Apesar não sei se já viram o Traffic, mas o fim é, tipo, é ambíguo. Há uma ambiguidade. Tu podes projetar o que é que quiseres. Mas o A Fire, não é? Tem. Até o incêndio se tornar aquela coisa que se torna, em que há mesmo a morte. É um filme bastante leve, até tem imensos momentos cómicos, ou momentos entre as personagens em que podes rir. É um filme, é Romero, é muito Romero ou Aung San Suu Kyi até. É ver as personagens a interagir e como é que. E há aqueles momentos constrangedores, há aqueles momentos, por exemplo, aquele momento em que ele está no hotel e faz pouco Oh my god. da pronúncia da mulher de Sim. Uwe It Johnson. was it was so cringeworthy. I was screaming my ass off. I was like, oh my god. I was like Uh, looking at the computer. Mas I o was pior é like, ela que fica lá, ela fica ela lá a tipo, ouvir aquilo ah. tudo. yeah. Fica lá e depois a reação dela de raiva fica, oh meu Olha. Deus, esconde-me num buraco, tipo. A cena é que tu, Uwe tipo, Johnson. yeah. A cena é que tu, Oh my tipo, god. obviamente, ele, pronto, está a ser um bocado
tipo, é arrogante mais uma vez, mas ao mesmo tempo Yeah. eu não vou mentir e não vou dizer eu nunca gozei com uma pessoa por pronunciar algo mal. Claro que já fiz isso, mas tipo, True, true. aquela Mas é aquela coisa. coisa, não é? O que é engraçado nesse momento é o jogo É entre o seres privado apanhado. e o público. Exato, Estás a ver? O que tu, o exato, que é tu dizes isso. às vezes num chat de Eu nunca grupo, ou diria o que isso tu à cara de dizes uma às vezes pessoa. no Yeah. telemóvel a alguém, não é uma coisa que tu dirias num outro grupo de pessoas, ou, não Exato, é? Tipo, exato. parece que o contexto muda o sentido, o tom da piada. Yeah. Uma Sim, isso piada também, que num momento seria ok, no outro momento passa a ser Exato, completamente exato. acho que isso também é o descartável, outro não lado pode da ser. personagem que também é interessante, que ele é um bocado assombrado pelo azar nestas situações. E em boas outras coisas, não é só a questão de ser apanhado aí, é que depois parece que diz sempre a coisa errada, ou quando diz que revela que gosta da Nádia e surgem os polícias, parece que ele tem azar em tudo o que faz, de Uhum. certa forma. Uhum. Yeah. E não é só a questão dele ser má pessoa, é mesmo ser má pessoa depois sempre em público. É Yeah. sempre ser apanhado, confrontado E com ser esses apanhado. momentos Yeah. de ser arrogante ou de ser, etc. Por exemplo, regressando um bocado ao livro e como é que as pessoas entendem o manuscrito dele, o editor, a própria Nádia, acho que é interessante como é que o Petzl trata o livro. Primeiro começa com todo este momento que é ele acaba adormecido num banco de jardim. Um dos exemplos desses momentos embaraçosos para ele, depois a Nádia aparece. Acho que é que eles queriam antes disso. A Nádia queria ir com ele para casa, queriam os dois ir para casa a pé. Ele recusou-se. Depois encontram ali azar o dele a ser achado assim pela Nádia. Depois a Nádia tem um acidente. Ele mostra-se amigo e vai ter com ela. E mesmo quando se mostra amigo, ele próprio tem um outro momento embaraçoso em que cai da colina abaixo e quando se levanta tem aquela espécie de riso infantil contra ela. Que é Hum. tipo, é tão interessante essa escolha da parte do ator e do realizador porque é tão fora, tipo, não é nada contido, é uma coisa bué inesperada, mas também reveladora, uma espécie de grito primordial de que ele precisa de ajuda, acho Sim, eu, sim, sim. para só relax, man. Not everything is about you, not everything is against you. Don't feel like you're being joked about. You just fell off the hill, help the poor girl. Mas depois, quando ele eventualmente lhe dá o manuscrito no fim disto tudo, que ele se abre a ela um bocadinho e a solução é ok, eu deixo-te ler. Man, tipo, ela tem uma reação que é bué, Jesus Christ. Se no momento inicial está esperançoso que ela Sim. vai gostar, quando ele lhe dá uma chute de volta e diz, tipo, tu sabes que isto é merda, tipo, foda-se. Eu estava a olhar para aquilo e estava tipo, tu não dizes isso a alguém, man. E fiquei bué, se acho que é interessante que a É tão personagem seja agressivo. assim tão forte na crítica, não é? Que ela não seja alguém que esteja com paninhos quentes. Por lá também acho que foi super dura e que não devia ter tido a criticar. Sim, e ela eventualmente desculpa-se e diz que devia ter sido mais construtiva. Mas é que tipo, as a writer, us, nós olhamos para aquilo e há um nível de ligação com o filme em que nós sentimos por ele também por causa deste efeito, que é tu não dizes isso a alguém. E o gajo sempre andar para a praia, tem aqueles planos lindíssimos dele, tipo, ao pôr do sol, já nem há pôr do sol, tipo, está meio escuro e eu, tipo, as folhas todas espalhadas pela areia, tipo, o que é que tu dizes? What do you do to someone like this? Mas o interessante é que, tipo, é aquela coisa, mais uma vez, a informação, a exposição é trabalhada de tal forma que é-nos revelada. A exposição é trabalhada ao longo da história, né? A informação é-nos revelada ao longo do filme, mas na questão do livro é de género, eles nunca dizem o que é que está mal, explicitamente. Não há essa crítica construtiva de isto está mal por estes motivos, nem mesmo o próprio editor. O que ele faz e o que contribui para esse mistério do que falam, ele põe-se a ler aquilo. E portanto o espectador pode tirar qualquer que seja a interpretação do que é que pode estar mal com aquilo. Tipo, ok, imagino que possa ser isto e aquilo. Nós ficamos um bocado. É interessante que o Petzl nos ponha nesta posição, nós, como audiência, de sermos críticos do trabalho dele. e daí se gera a questão de: mas será que eu estou certo? Ao pensar que estes são os motivos pelos quais ele, não, ele escreveu um manuscrito de merda, não é? Será que eu estou certo ou estou errado, não é? Portanto. É um bocado um gozo de juízo de valores, tipo, será que eu estou a ser justo com o personagem? Será que o editor está a ser justo com o personagem? O que é realmente o valor deste manuscrito e o valor dele como artista? E ele até diz, tu até podes escrever um livro bom, só não vai ser este, vai ser o teu seguinte. Portanto, acho interessante que da parte da personagem da Nádia e da parte do editor haja esse espaço para nós continuamos a ficar presos à questão do livro, do valor dele como o artista que é, por não nos seja revelado o porquê que isto é mau. Sim, sim, isso também Yeah. abre a porta a que imensas coisas estejam mal, né? Portanto,
por um lado eu percebo o que estás a dizer, por outro lado também acho que, pronto, tantas coisas podem estar mal que não há propriamente uma definição. Acho que também é uma solução fácil de não ter de abordar muito esse problema no filme. Mas ao mesmo tempo percebo o que estás a dizer, portanto, acho que é um bocadinho uma questão indiferente para mim. É aquela coisa, tipo, seria. É que eu Ajudaria. fiquei tão Ajudaria se eles chocado com dissessem aquilo. qual é que é o problema. Exato. Assim. Eu fiquei tão chocado com aquilo que eu fiquei, mas diz porquê? Diz porquê Ué, que não gostas? porquê é que não Porque eu gostas? estava, Então, porquê é que eu não juro por gostas? tudo, eu estava tão emotionally involved in the movie and for this guy. Quando ela foi ler, eu estava tipo, opa, não, 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 não. Eu estava tipo, bué, preocupado. E quando ela vem lá fora, eu fico, o que é que se passa? Não. E há aquele tipo, nem sequer um close-up da cara dela, é tipo um medium shot, medium wide shot of her, like she's distant from him. And he's like, so? What is it? And she replies like that. Eu fico, bué, oh meu Deus, não. Epá, tipo, completely broken. Também acho que a cena em que o editor está a ler o início do livro, do manuscrito, pronto, também é interessante, porque quer dizer, estás sempre, tens já a ideia que aquilo vai ser mau, não é? Porque o Leon, pronto, teve a folhear, viu lá até aquela página completamente cruzada e pronto. E tu estás a ouvi-lo e estás à espera que ele interrompa para dizer que aquilo que acabou de ler está mal, ou pronto. Mas ele nunca diz isso. Portanto, eu acho que esse lado também é engraçado, porque tu, no fundo, nunca sabes bem se o manuscrito é bom ou mau. Ou seja, ou melhor, sabes, mas há sempre um lado super subjetivo. E no fundo depende sempre do que vem a seguir. Aquele texto que estás a ler, tu como espectador podes estar à espera que ele diga alguma coisa má. Por outro lado, aquilo pode estar perfeito. E na verdade depende completamente da próxima frase. Portanto, eu acho que esse jogo também é super interessante porque o que acabaste de ouvir tanto pode ser uma coisa perfeita como horrível. E na verdade o Petzl se calhar escreveu aquilo às três pancadas ou teve ali um dia a escrever. Eu acho que é esse lá também que é interessante. Também reflete um bocadinho o não sabermos o que é que está mal com o manuscrito. Eu acho interessante que ele leia porque é uma forma super interessante de crítica, porque não é a crítica explícita disto está mal por estas razões, é a crítica, eu vou ler-te isto para ti, ok? E tu vais perceber pela minha inflection e pela minha intuação o que é que está mal. E tipo, isso é a pior coisa, isso é a pior coisa. Porque ele está ali a ouvi-lo e dói, porque tu vês o editor olhar, Sim, tipo, os vê lá olhares, se a ouves a merda. Vê intuação, lá se Yeah, se ouves. yeah, é ouves. isso, é isso. Olha lá, ouve lá É esta merda. horrível. Vamos lá, esta porcaria. Exato, é tipo, É ele que tipo, mesmo leva que tipo. fosse bom, se me fizessem isso, eu ficava tipo, ok, isto é uma merda, claro, isto é bué da mal, estás a ler com esse tom, claro que é uma porcaria. Exato. É tipo, é horrível, é tipo, condescendente, dói bué, mas parece que é aquela coisa que nem sequer podes criticar, nem podes dizer mal do homem, é tipo, pronto, ok, fiz mal. Não, é isso. Eu acho Parece que que. eu não tenho tanto essa reação de como tu tiveste quando a Nádia diz que é uma, não se diz isso, não se diz. Eu tenho algum prazer em ver esta personagem, a ver as pessoas a tratá-lo assim. Ok. Apesar de, é isso, tipo, há essa dualidade. Por um lado tenho empatia com ele, mas por outro também dá-me prazer vê-lo sofrer, porque ele, tipo, às Não, vezes é sim, tão claro. estúpido. Eu não digo que não, ela achar mal, é mais a. Yeah. É a forma, Não, sim, sim, eu, isso eu sei, percebo. eu acho bem que narrativamente façam isto, porque faz-me sofrer como Uhum. espectador, e é o que se chama Yeah. tensão dramática. Agora, eh, só estou a dizer, esta é a minha reação. E lá está, Não também não é? podemos esquecer que ela é uma pessoa inteligente e estudou Uhum. literatura e também Sim, 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 provavelmente sim. também se sentia um bocado Exato. submissa durante o filme todo à Uhum. arrogância do Leon, portanto também Yeah. de certa forma também quer Yeah. agora Yeah. inverter um bocadinho as coisas, não é? Sim, sim, sim. Ela faz de propósito, claramente. Tipo, mesmo que Eu acho depois que se ela é diga, capaz de ok, ler estas noções estereotipadas do Leon de classe, que no fundo são formas dele se proteger. Tipo, tu és isto, então não vais conseguir perceber o que eu estou a Uhum. fazer. Tu és aquilo, então tu já vais conseguir perceber. Yeah. E isso sim, está sim. aqui evidente, por exemplo, a conversas como a cena do almoço, em que tens todo aquele jogo de olhares em que estamos a olhar focados no David com aquele discurso todo de macho latino que teve o date e conquistou a rapariga no bar, e tens o olhar crítico do Leon e ao mesmo tempo tens o contracampo da Nada a olhar para ele, e ao mesmo tempo ela está a olhar para o David, mas também está a olhar para o Leon, e percebe tipo quase o juízo de valor que ele tem do David, com o olhar todo tipo crítico e dele distante. Mas é super interessante. Tenho de fazer um parênteses porque essa cena de almoço está montada de uma forma que é super exhilarating, super. Epá, estava completamente contorcido durante
essa cena toda, porque tu consegues ler a posição emotiva de cada uma das personagens. Tens duas pessoas, um par que é sexualmente livre e à vontade, e ela já está, a Nara está dentro da piada do David, sabe onde é que ele vai conduzir, portanto já está a rir em expectativa para a punchline. E por outro lado tens aqueles dois, o Felix e o Leon, que são dois amigos que são completamente inibidos, reprimidos sexualmente, mas têm leituras diferentes. Por exemplo, tens o Felix que, apesar de não ter uma experiência, tem uma curiosidade em relação à história do David e quer saber onde é que ele vai, não está desinvestido. E o outro, o Leon, reprimido como o Felix, mas está desinvestido, não quer saber, está completamente, não quer saber das histórias deste tipo. Acho completamente desinteressante saber as conquistas dele, mas consegues ler o mapa de interesses da conversa através dos olhares. Sim, sim. Não, e eu acho que também o que é depois ainda mais interessante é que o Leão não sabe separar depois a punchline. Porque ele estava a julgá-lo tanto, que depois quando ele percebe que é uma piada, ele não separa isso, tipo, não, continua a julgá-lo como se aquilo fosse tudo real e ele estivesse quase a trair a mulher, tipo, e Sim, todo o sim. ataque Yeah. que ele faz depois, pera, não separa simplesmente as Yeah. coisas. Pois é E isso. É tipo. É isso que tu achas a dizer que a montagem é tão boa porque estás a vê-lo ali a contorcer-se, tipo, a julgar aquele gajo e depois ele percebe que aquilo era tudo mentira e ele quase que consegues projetar nele tipo uma frustração de fogo, então, estava aqui a desenvolver um ódio por ti e estavas-me a mentir. Como é que te sim. atreves? Yeah, Mas ele yeah, depois yeah. quer continuar a sentir aquilo, ele sente. Yeah, Sim, mas o depois no interessante fundo é o ódio que vem do facto de ter sido uma mentira, Depois, de exato. lhe terem sujeito àquilo. eu fico like holding on. Tipo, eu estou do lado do Leon no começo da conversa, estás a ver? Não sei se sente o mesmo, mas eu estou do lado dele porque sinto a futilidade do gajo em estar Sim, boasting sim. himself about this encounter. Like, why am I listening to this? Because I will be the guy who will be like, I don't care about this story, why am I listening to this shit? Mas depois, claro, ele tem a piada e tudo, deflate-se, mas o Leon continua noutro registro. Yeah. E tem a atitude que pronto, passa a ser arrogante e desnecessária que é dele. E é super interessante ver a reação do Felix, que diz bué sobre o que é que ele queria receber do Leon, mas simplesmente não tem. E questiono-me bué em relação à sexualidade do Leon. Será que ele é bissexual? Será que não é? Qual foi a leitura que o Felix fez em relação a ele? Deu uma coisa no Letterboxd que me fez para pensar também, que é tipo, nunca ponham quatro bissexuais numa casa de férias. Assim. Yeah. Sim, visto, não? E quanto ao mágico realismo dos incêndios, eu por muito tempo eu fiquei tipo, não sei se. Acho que é mais um floreado da parte da história. I don't buy so much into the fires, and I think. I don't mind that it's there, but at the same time, I don't think. Não acho que está tão construído into the themes of the story. The fire has in Undyne a figura da Sarah tão prevalente na história e vivia dentro da personagem principal. Mas também não desgosto. É tipo de coisa que, ok, está ali, eu sei que reflete um bocado a falta de noção dele em relação ao mundo exterior, deixa que o incêndio simplesmente se construa e até, até ao momento que desaba tudo e causa a mortes dos amigos dele. Talvez se ele fosse mais consciente do fogo, talvez eles tivessem tomado uma atitude mais de defesa e tivessem saído dali, mas não. Mas não. Mas para um filme que se chama A Fire, não é uma coisa bem relacionada com fogo. Não sei, não fiquei a sentir que foi Eu uma acho coisa, que a tradução um inglesa filme não de é grande boa. mágico realismo. Mas tu achaste, e também que eu senti desde o início que estiveste aí a defender like, essa componente do filme. Não, eu estava a dizer que a tradução inglesa do filme não é boa porque sugere demasiada importância ao fogo. Mesmo nas Uhum. próprias Pois, descrições do filme, eu acho que vão demasiado na questão de dar um Yeah. fogo ali a. sim, pois eu Porque, É até ouvi mais. o porque a ideia de Petzl que a Yeah. falar o de uma fogo começa questão no início e. ecológica e como é que a nossa sociedade Epá, não não. descura o aspecto do clima e fica tipo, haven't read anything of that in the movie, like I don't know if that's Sim, there. Está lá tipo em contexto apenas, ou seja, está a Sei lá, é falar. inerente a questão do É fogo e a inerente, destruição da exato, floresta, ok, mas tipo, para a mas é história mais um, criar ou não. é mais um símbolo no que estás a dizer, no sentido de materializar a forma como ele está tão desconectado Sim. do mundo que ele é quase Sim, como se o fogo não tivesse importância nenhuma e depois quando tem é o que lhe potencia a criatividade e a que escrever um livro finalmente bom. Que é tipo, que acho que também é uma das coisas mais interessantes no filme, quando, Sim, quando sim. começa aquela narração, por um lado tipo, há uma ironia ali, que é ele não está sim, sequer a viver o momento, ele está já a pensar no seu livro e como é que aquilo, tipo, como é que uma coisa trágica tão horrível é o que lhe dá,
é o que, é o que possibilita que ele possa ser bom escritor, ou é o que possibilita que ele escreva um bom livro. Que é, tipo, é Mas uma eu acho que isso coisa também. Diz, daquela. diz. É daquelas coisas que a gente já falou também, que é ser escritor ou ser artista, é uma coisa às vezes parasítica. Tipo, estás-te a Yeah, apropriar da vida e de experiências que tu tens nós que somos devias estar a canibais. sentir. Yeah, somos canibais, que Yeah. devias estar a sentir, mas depois usas aquilo para contar histórias. É, tipo, Mas há eu uma não sei dualidade se. no filme interessante. Não sei se também não quer dizer que ele não tivesse vivido no momento, né? Eu acho Sim, que sim. pode ter também depois só voltado à experiência e escrito sobre ela. Mas eu acho que, agora que estou a pensar, eu acho que isso até sugere o problema do outro manuscrito, né? Que era, não era uma coisa pessoal, era só aquelas coisas que se escrevem e a pessoa não tem propriamente uma ligação muito forte ao que está a escrever, que não é uma, não vem de si. E de certa forma, com esta nova história, há um lado extremamente pessoal e isso passa, né? Yeah. Sim, sim, eu concordo. Acho que é isso que é interessante, mas quando eu digo a dualidade é a forma como é orquestrado, que é enquanto ele está, enquanto aquilo está a acontecer, a narração surge por cima, que já está, ou seja, já Sim. está a haver uma ficcionalização, já está, Ah, o filme já sim, está a sim. mostrar como aquilo vai ser ficcionalizado, uma autoficção, enquanto ele ainda está a viver aquilo, ou seja, há claramente está a mostrar essa dualidade do momento Sim, sim, é que, verdade. que torna aquilo mais complicado, que acho que é o que torna aquilo ainda mais também interessante. E a forma como ele pensa nas imagens de Pompeia é tão interessante a forma como é orquestrado, porque deixa aquilo de E uma forma mais ambígua. parece bué exploitive, né? Tipo, a palavra que eu tenho para isso. Tipo, ele, quando eu ouvia fazer essa comparação, eu fiquei tipo. É tipo, só que ao Achei um mesmo bocado tipo, tempo. it's not the moment. Ele próprio diz, eu se calhar Yeah, não devia ter pensado exato, nisso naquele exato. momento, mas não consegui deixar de pensar nisso. O que é, pronto, é bué indicativo da forma dele ser como personagem. Será que ele realmente mudou? Quanto é que ele mudou? As personagens realmente. As pessoas demoram muito tempo até que haja uma mudança, e às vezes eu penso nestas coisas nos termos de, né, na narrativa clássica, haver este sentido de um character arc e de haver uma mudança e de haver uma transformação, às vezes pela negativa, às vezes pela positiva. E ao mesmo tempo, ou seja, claro está que a ficção em si, se fazer cinema, histórias, não são, apesar de cairmos nessa ilusão, uma representação fidedigna do real, são são uma representação artística do real. E até o Yorgos Lanthimos, por exemplo, né, o usador deste último Poor Things, diz tipo, muitas vezes na forma como ele dirige uma cena, realiza, não é? Ele diz que cinema não é real, cinema é ficção, cinema é all made up, so I'm not really concerned with the realism of what my actors are delivering. E até em filmes que possam partir de um certo realismo social e de situações de justiça, digamos, às vezes pergunto-me isso, tipo, será que às vezes sou um bocado laid back with what people are saying, o diálogo, e não me preocupo tanto com o naturalismo, porque há certas coisas de diálogo para o filme que não são naturais. Tipo, tu sabes que isto já começa a ser uma conversa sobre cinema mais do que específico o filme, mas yeah, ou seja, fazer diálogo para cinema não são conversas da vida real. É o que muitas vezes discutimos em aulas de argumentos, tipo, o real pode informar a ficção, mas funciona até um certo ponto. Tipo, há um certo ponto em que a ficção tende a agir sobre o real, de forma que se cria aquilo que queremos que exista, que é tensão dramática, ação-consequência, não é? Tipo, que simplesmente não existe da mesma forma na vida real, porque nós estamos a fazer criar um mundo que existe dentro daquela uma hora e meia, daquelas 2 horas, e que para dentro do qual tende a haver essa mudança com pujança. E acho interessante que o filme esteja ciente disso, a Fire, que é tipo, até que ponto realmente uma personagem muda. Portanto, compromete-se com a ideia de que sim, ele vai mudar, e nós queremos sentir isso enquanto espectadores de um filme porque é rewarding, esse sentimento de catarse emotiva que é natural pronto, de uma narrativa clássica ou minimalista ou clássica, né? Para cinema em que vemos este protagonista embarcar nesta viagem e mudar ou ganhar uma nova perspectiva, mas admito também que será que ele mudou completamente? Se calhar só 70%, se calhar só 60% desta experiência é que o levou a mudar. Nunca é completamente, tal como na vida real. Isso é interessante. Acho que é uma coisa que às vezes se pode esquecer e levar a que a personagem mude completamente, tipo, em filmes. E em Mas, certa medida, eu acho que há yeah, um lado de que ele é simplesmente demasiado ingênuo em alguns aspectos para conseguir mudar completamente, pelo menos ao ponto de ter uma relação com a Nádia, acho eu. Porque ele depois volta lá ao sítio e esquece dos incêndios e ignora o facto
ou também não viu aquele detalhe, o facto dela também estar doente. Portanto, parece que ele está sempre a levar com mais uma tipo de azares e de não ter lido bem as coisas. E não quer dizer que ele depois não consiga, se calhar, redimir-se um bocadinho e mudar, mas isso não quer dizer que ele vá completamente conseguir ter uma relação com aquela pessoa, porque se calhar são simplesmente demasiado diferentes. E tu é que não conseguiste ver bem isso até aquele momento no filme, porque tens a ideia de que ela faz um trabalho qualquer e ele é que é o escritor, mas na verdade ela é que é muito mais inteligente, se calhar, e muito mais perceptiva do que ele, e que se calhar ele é que é incompatível com ela. Ah, e na questão que estavas a dizer dos diálogos, só para acrescentar, eu acho tipo. No geral, eu acho que o objetivo é, tipo, não se perceber qual é que é o teu objetivo quando estás a escrever, não é? É não se perceber onde é que queres chegar. E os diálogos não revelarem demasiado sobre o objetivo final, digamos assim. Sim, é mascarar a intenção, de certa forma. Penso mais, não é? Tipo, acho que, sobretudo em cinema, para escrever para cinema, é aquele privilégio que se tem de ter do visual em relação ao texto, não é? Ao diálogo. Acho que sim, que deve haver. Acho muito mais interessante quando o filme respira por esses meios, pelo aspecto visual. Mas também tento incorporar cada vez mais na minha escrita este aspecto. Pensa no diálogo da mesma forma que pensas no aspecto visual. O diálogo pode ser tão críptico quanto a imagem pode ser críptica. E isso é o que torna o diálogo tão interessante. É o diálogo que tu não percebes que está a funcionar ao nível do subtexto. Mas está a acontecer ali alguma coisa a esse nível. É a cena do almoço em que tens a piada do outro a acontecer, não é o texto a acontecer, mas ao mesmo tempo tu consegues ler a linha dos olhares e o que é que isso pode significar em potencial. Ou como tu disseste, Miguel, o que é que acontece quando desta conversa, o próprio texto, se transforma de uma piada para. Quer dizer, se transforma de um discurso que é boastful e uma demonstração de ego para, na verdade, uma piada que era só roubar o beijo ao outro. Diz muito sobre essa personagem em si, que até então era um mistério, algo novo se revela sobre ele, mas também a própria reação que o Leon vai ter revela algo sobre ele, como continua a construir alguma coisa sobre a personalidade da personagem. Portanto, sim, acho que é isso, regarding dialogue in film, that's the way to think about it. É tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos nas páginas do Instagram e Facebook oficiais do podcast. Não te esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez maior estilo. E se te encontras no YouTube, E se te encontras no YouTube e procuras mais vídeos como este, clique no próximo vídeo aqui mesmo. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima vez bombástica. Alguém escreveu bombástica aqui? Até à próxima vez. Bombástica.